Oi, eu sou a Nive Esté, mas meu apelido é Snow. E hoje eu vim falar sobre 10 coisas que fazem você ser realmente felizes. É claro que o que eu vou falar são coisas baseadas na minha experiência de vida e na minha opinião, não são verdades absolutas. Tudo bem? Vamos começar. A primeira dica que eu dou para ser realmente feliz é não se apegar ou não se apaixonar por ninguém. E se você estiver namorando ou casado, não trair a sua esposa. Por que eu falo que não se apegar a ninguém ou não se apaixonar faz você ser feliz? Porque quando a gente tem um apego emocional com uma pessoa, seja por um famoso ou uma pessoa próxima, a gente tem um sofrimento emocional. Pode parar para prestar atenção que quando você não está apaixonado, os seus problemas são outros. Mas quando você está apaixonado, o seu problema é justamente a pessoa que você está apaixonada. Então, é inevitável que a gente vá se apegar ou se apaixonar por alguém. No futuro, eu posso me apaixonar por alguém. No momento, eu não quero casar, eu não quero namorar com ninguém. Mas eu tenho certeza que no futuro eu vou querer, porque eu sou um ser humano. E nós, seres humanos, somos assim. Sobre trair a esposa, é inevitável que dentro do relacionamento as pessoas elas vão encontrar outras pessoas mais bonitas, outras pessoas mais atraentes, outras pessoas que têm coisas que a gente quer dentro do nosso relacionamento. Só que, tipo assim, isso vai ser inevitável. No mundo, existe sim pessoas, no mundo, você sempre vai encontrar alguém mais bonito, mais legal, mais inteligente que o seu parceiro. Isso é impossível você não encontrar ao longo do seu relacionamento. A segunda dica que eu dou para ser realmente feliz é não se apegar a bens materiais. Por quê? É natural que nós, seres humanos, se apeguem a bens materiais. Porque elas são boas tanto para o nosso bem-estar quanto para o nosso prazer. Só que, ao apegar-se em uma coisa e você perdê-la aquela coisa, você sofre mentalmente por conta disso, entendeu? Então, a dica que eu dou é não se apegar a bens materiais. No entanto, é extremamente impossível a gente não se apegar a bens materiais. No meu caso, por exemplo, eu não sou apegado a bem material nenhum. No entanto, eu sou muito apegado ao celular. Se eu não tiver celular, eu morro. Então, tipo assim, só que eu preciso sim aprender a lidar com a perda do celular, ou ficar sem celular. A gente, ser humano, é inevitável que a gente não vá se apegar a bem materiais. Mas se você quiser realmente ser feliz, tente evitar botar o coração em bens materiais. A terceira dica que eu dou para ser realmente feliz é não confiar em ninguém. Por que eu dou essa dica? Porque não é que você não vá confiar em ninguém, tipo, eu não confio na minha mãe, mas eu confio tanto na minha mãe, mas eu confio tanto naquele meu amigo, que ele é tão verdadeiro comigo, mas eu confio demais na minha namorada, não, mas eu confio demais nesse artista. Quando eu falo não confiar em ninguém, eu quero dizer o seguinte coisa: nós, seres humanos, somos aptos a erros. Então, quantas vezes você não prometeu uma coisa e descumpriu aquela coisa? Quantas vezes alguém não prometeu para você uma coisa e descumpriu aquela coisa? O que eu quero dizer com isso é a seguinte coisa. Tem pessoas que botam o coração e confiança, realmente elas precisam demais daquela confiança daquele amigo. Aquilo significa tudo para ela. E quantas vezes aquela pessoa não decepcionou ela? E ela ficou com o coração extremamente magoado e ressentido. Em alguns casos, ela nunca mais falou com aquela pessoa. Em alguns casos, ela cometeu coisas horríveis. Em alguns casos, ela ficou anos sem falar com aquela pessoa. Então, o que eu quero te dizer é: confie nas pessoas, mas em pessoas devidamente selecionadas. Por quê? Porque até aquela pessoa mais confiável, que você confia mais, ela pode errar com você, entendeu? E isso pode decepcionar muito você, entendeu? A quarta coisa que eu quero
A quarta dica que eu quero dar para ser realmente feliz é que todas as pessoas têm direito de opiniões, assim como você. Quantas vezes você não deu aquela opinião inconveniente? Quantas vezes você não pensou coisas inconvenientes? Então é inevitável, como ser humano, a gente pensa coisas inconvenientes, isso é natural. Então você deveria entender aquela pessoa que pensa as coisas inconvenientes sobre você. Vem cá, eu quero te falar um segredo. Você sabia que às vezes aquele hater, aquela pessoa que é inconveniente, quando ela fala alguma coisa, geralmente tem um pingo de verdade no que ela fala? As pessoas, elas geralmente, na maioria dos casos, elas falam coisas que são verdade. Uma pessoa, para ela inventar uma coisa, é porque ela tem um coração de querer destruir aquela pessoa, de querer realmente acabar com aquela pessoa. Tem pessoas que têm um coração assim, mas é bem raro. O que eu quero te dizer é que a maioria das pessoas que falam coisas inconvenientes, haters, pessoas que falam bobagem, elas têm um pingo de verdade no que elas falam. E é bom a gente ouvir ela e tentar melhorar o que a gente pode, entendeu? Então, o que eu quero te dizer? Quantas vezes você deu uma opinião inconveniente e sua opinião inconveniente era verdade? Você teve uma opinião inconveniente que era verdade. Qual a possibilidade de outra pessoa ter uma opinião inconveniente para você e ser verdade? Eu vou dar um exemplo de mim. Eu não sou uma figura pública, quer dizer, eu já fui no passado. Já tive a minha época de fazer show, de fazer evento, de conhecer pessoas. Só que eu desisti da minha carreira. Só que teve uma época que eu recebia hater. Falavam mal da minha música, falavam que ela era repetitiva, falaram que eu era gorda, falavam que eu cantava mal às vezes. E tudo isso é verdade, eu sou realmente gorda. A minha música era muito repetitiva e eu precisava melhorar o meu vocal. Então o que elas falavam era verdade. A gente precisa entender que às vezes, por mais que às vezes o hater queira o seu mal, ele às vezes ele fala um pingo de verdade pra gente, que a gente precisa ouvir. E se a gente for inteligente, a gente pega essa verdade que ele falou e tenta melhorar, entendeu? A gente tenta melhorar. O que eu quero te dizer, resumindo, todas as pessoas têm direito de opiniões, assim como você. Você vai ter uma opinião inconveniente alguma hora, seja no pensamento, ou você vai expressar isso. E você tem que tentar entender quando a outra pessoa tiver uma opinião inconveniente. Claro que tem muitas coisas que a gente não quer ouvir. Tipo, eu não quero ouvir que eu sou gorda. Eu não quero ouvir isso. Porque eu sou mulher, eu quero ouvir que eu sou bonita, que eu sou linda, que eu sou magra. Mas é uma verdade, é uma verdade. E a gente tem que pegar a verdade e tentar entender que é uma verdade. Claro que não é uma verdade absoluta, eu não sou tão gorda assim. Para algumas pessoas eu sou considerada normal. Mas a gente precisa entender que sempre tem um pingo de verdade naquelas opiniões inconvenientes. A quinta coisa que eu quero compartilhar com você para ser realmente feliz é não buscar aprovação ou validação alheia. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos começar com as pessoas que trabalham com isso. Quando você trabalha com isso, é natural que você vai sempre buscar impressionar, porque isso é seu trabalho. Os artistas, eles buscam impressionar, esses são o trabalho deles, eles sentem prazer nisso. E tá tudo bem isso, entendeu? Quando você é um fisiculturista, você busca impressionar, e isso tá tudo bem, é parte do seu trabalho, é uma coisa que te dá prazer, e tá tudo bem. Quando você é modelo, você tenta emagrecer o máximo possível para mostrar que você é uma verdadeira modelo. E também isso está tudo bem. Claro que dietas extremas são um pouco ruins por conta que pode levar à morte, né? Mas quando você trabalha com aparência, é natural que você vá buscar impressionar ou uma validação alheia ou um feedback do seu trabalho. Mas quando eu digo de pessoas normais, quando você quer muito passar numa prova,
eu aconselho você a impressionar você mesmo. E não aquela pessoa, e não uma outra pessoa, não a sua mãe, não o seu cachorro, o seu primo, o seu vizinho, mas impressionar a você mesmo. Por quê? Porque quando tentamos impressionar outras pessoas, a gente busca um reconhecimento. E aí que tá, o sofrimento emocional pode ter um pingo de sofrimento emocional aí. Porque quando você busca impressionar alguém, às vezes você nem impressiona tanto, ou às vezes você impressiona. Só que às vezes a pessoa não reconhece, ela fala, pô, legal, bacana. E você esperava mais, você esperava um reconhecimento maior. E às vezes aquilo, não estou falando que acontece com todo mundo, algumas pessoas acontecem. E aquilo pode fazer com que você sofra por algumas semanas ou por alguns meses. Tem gente que sofre para sempre por causa disso. É verdade, tipo, tudo que eu estou falando aqui, cada ponto é interessante focar e analisar, porque eles são uma maneira de ser feliz, sem ter o sofrimento emocional. Claro que o sofrimento emocional, ele sempre vem na nossa mente, ele é natural, a gente é ser humano, e o sofrimento emocional, ele sempre vai vir uma hora ou algum período da vida. No momento, eu não sinto nenhum sofrimento emocional, mas eu sei que no futuro eu possa ter sim, assim como no passado eu já tive. Então, quando você busca aquela validação ali, ou aprovação, e aquela aprovação não vem da maneira que você espera, você acaba se sentindo frustrado. Então é natural que você fique muito ruim e não queira impressionar de novo, ou queira impressionar mais ainda para mostrar mais o seu potencial. O que eu quero te dizer, é bom que a gente tente agradar a nós mesmos. Se a gente se tentar agradar a nós mesmos, se sentir seguro com nós mesmos, a gente vai ser feliz, entendeu? A sexta coisa que eu queria compartilhar com você para ser realmente feliz o mundo, ele não deve absolutamente nada para você. Por que eu digo dessa forma meio rude, que o mundo não te deve absolutamente nada? Porque é um jeito de se contentar que a gente não merece tudo desse mundo. A gente pensa que a gente merece X coisas, X coisas, X coisas, X coisas, X coisas, X coisas, mas às vezes a gente não merece nada, a gente não merece aquela coisa. Se a gente tiver esse pensamento de que a gente não merece, e quando a gente merecer, a gente vai se sentir, como se diz, a gente vai se sentir, esqueci a palavra, tem que pensar. A gente vai se sentir, meu Deus, eu esqueci a palavra. Tá, deixa eu pensar, acho que eu vou cortar essa parte, não vou deixar. A gente vai se sentir surpreso. A gente vai se sentir surpreso. Então, tipo assim, não é que eu quero que você tenha essa mentalidade de que, tipo, eu não mereço nada. Tipo assim, você também não pode ter mentalidade de que eu mereço tudo, entendeu? Porque você vai se frustrar uma hora ou outra. Porque, tipo assim, o mundo, ele não te deve absolutamente nada. Você nasce, você cresce, você mesmo conquista a sua vida. E aí, você conquista a sua vida, você vai tendo seus merecimentos, entendeu? Você vai ganhando seu merecimento. Uma pessoa que vive dentro de casa, não sai, nunca conhece ninguém, ela não vai merecer nada. Ela não participa de programas, ela não participa de sorteios, ela não participa de nada, ela não faz amizade, ela fica em casa do lado, tipo eu. Ela realmente não merece nada, ela merece só... E ela também não faz amigos, né? Não participa de amigos. Ela não merece nada. Mas se ela vai e busca aquilo, ela vai começar a merecer as coisas, entendeu? Então, o que eu quero te dizer, resumindo, não tem aquela mentalidade de que você merece tudo, merece as coisas. Mas também não tem aquela mentalidade de que eu não mereço nada. A sétima coisa que eu queria compartilhar para você ser realmente feliz é: a maior parte do seu sofrimento é criada pela sua mente. Vamos supor que aconteceu uma coisa lá no meu passado, quando eu tinha uns 13 anos. E quando eu tinha 13 anos, eu realmente fui humilhada. Estou lembrando aqui na minha cabeça que eu realmente fui humilhada. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu lembro que eu fui humilhada. Se eu guardar isso na minha mente e ficar pensando muito nisso, isso vai acabar me gerando um sofrimento. E isso vai acabar me levando à infelicidade. Qualquer problema que você tenha, se você ficar ruminando ele na sua mente por muito tempo, você pode não se ter depressão, mas você pode ser uma pessoa infeliz.
ter uma infelicidade no coração. O que a gente alimenta no nosso coração, na nossa mente, pode levar a gente a tomar decisões que a gente não queria, ou a levar caminhos que a gente não queria ter ido. Sua felicidade ou sua infelicidade depende da sua mente, do seu estado mental. Se você alimenta pensamentos negativos, você se torna uma pessoa triste. Se você alimenta alimentos positivos, você se torna uma pessoa feliz. A oitava coisa que eu queria compartilhar com você para se tornar uma pessoa realmente feliz eu vou ter que ler aqui porque eu esqueci. O silêncio costuma ser a melhor resposta. Então, silêncio. Quantas vezes na nossa mente, quantas vezes na nossa casa, a gente não teve aquela briga eufórica, aquela briga de família, que a gente queria dizer tantas coisas, a gente queria dizer tantas coisas, e a gente disse, a gente foi lá e disse. Não tô falando de mim, né? Só que, às vezes, seria melhor se a gente tivesse ficado calado. O silêncio não é que ele seja a melhor resposta. A melhor resposta não é o silêncio, porque a melhor resposta é sempre falar a verdade. É falar o que você sente, é falar o seu ideal, é falar o que você acha que é verdade. Essa é a melhor resposta. No entanto, o silêncio é a melhor resposta para evitar o conflito. Ele evita o conflito. Então, se você estiver passando por uma instabilidade na sua casa, eu aconselho você a ficar calado. Mas não porque você vai ganhar se você ficar calado. Geralmente quem fica calado, ele perde. Vou ser bem sincero com você. A pessoa que fica em silêncio, ela apenas ouve o que estão dizendo para ela. Ouve. E é como se ela fosse uma perdedora, porque ela não está se revidando, ela não está dizendo o ponto dela. E ela acaba sendo uma perdedora. Só que, tipo assim, ela é uma perdedora para um bem maior, para o bem da casa, estando na paz. Então, se eu for analisar em outros âmbitos, em outras áreas, uma briga dentro de uma escola, uma briga no trabalho, uma briga com uma pessoa conhecida, com um vizinho, o que eu posso te aconselhar é o que você diga a sua opinião de forma humilde. É muito difícil dizer sua opinião de forma humilde quando a gente está no calor do momento, quando a gente está naquele período de instabilidade. Mas se você pode esperar um pouquinho, ficar silêncio e por mensagens ou por cartas você dizer a sua opinião. Você não precisa pedir desculpa. Pedir desculpa é uma coisa que você não vai ser do bem ou do mal se você pedir desculpa. Por quê? Porque desculpa é só uma palavra. Desculpa não vai mudar o que você fez no passado, não vai mudar o que você fez vai fazer no presente e no futuro. Então, a desculpa não precisa ser uma coisa que você precisa fazer. Mas você precisa, dizer sua opinião de forma humilde, para que ele possa entender, entendeu? O que você queria dizer e analisar quem está certo. Porque, geralmente, em uma briga, às vezes, nenhum dos lados estão certos. Ou, às vezes, os dois lados estão certos. Ou, às vezes, um lado está certo e o outro está errado. Um lado está errado e o outro lado está certo. Então, às vezes ninguém quer admitir que está errado. Numa briga, ninguém quer admitir que está errado. Isso é natural que isso aconteça, entendeu? Mas é isso que eu quero dizer. Se for para escolher brigar ou não brigar, escolha não brigar. Escolha o silêncio. 9. A dica 9, ela é especial. A dica 9, ela é especial. A felicidade, ela não é um destino final, ele é passageiro. Então fique ciente que você ainda vai sentir um pouco de dor. O que eu quero dizer com isso é que a gente é ser humano, a gente aqui é carne, mas logo isso aqui vai direto para a terra, vai apodrecer. E antes de eu chegar nisso, antes de eu morrer, de eu apodrecer debaixo da terra,
eu vou passar por um período de dor. Qual é esse período de dor? Nem toda vez a gente passa por esse período. Quando nossa morte é rápida, a gente não morre, a gente não sente dor. Mas quando você envelhece e você não morre, você passa por um períodozinho de sofrimento. Meu Deus, eu tô falando coisas muito sérias aqui. Desculpa, eu não quero matar sua fé nem nada, eu só tô querendo ser realista. Quando você... Eu vou ser bem rápida porque esse tópico é muito pesado. Você tem que entender que, tipo assim, na vida você vai passar por períodos de tristeza, de angústia, de medo. Você vai passar por isso porque você é um ser humano. Então você tem que entender que a sua felicidade, ela é um estado passageiro, ela não é um destino final. Você vai sentir sim felicidade, felicidade, felicidade. Muitas vezes por causa de prazer, por conta de euforia, por causa do amor que você vai sentir, vai receber de volta. Por conta de muitas coisas, você vai sentir o amor, você vai sentir a felicidade, você vai sentir a euforia, e isso vai te trazer felicidade. Só que tem o outro lado da moeda, você também vai sentir muitas infelicidades, tristezas, essas coisas assim, tá bom? Então eu vou passar nesse tópico rápido, que é pra... porque ele é muito sério e tipo assim, então lembre-se disso, sua felicidade ela é passageira, você vai sentir dor, sim. E a última coisa e a 10ª coisa que eu quero compartilhar com você para ser uma pessoa feliz é: seja uma pessoa leve. Se vale a sua paz, não vale a pena. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tipo assim, ser uma pessoa leve é uma coisa extremamente difícil. Por que é extremamente difícil? Porque os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, elas inclinam a gente para um lado mais negativo da vida. Muitas das vezes. A gente é ser humano, a gente trabalha com instintos. E geralmente a gente tem aqueles reações rápidas que falam, né? Às vezes a gente são as emoções. Os instintos, tem os instintos e tem as emoções. Eu acho que é uma mistura dos dois. Quando a gente tem essas emoções rápidas, a gente às vezes fala muita besteira, ou a gente demonstra nossa felicidade, às vezes demonstra nossa tristeza, a nossa falta de animação, a nossa animação, o nosso amor, o nosso carinho. Então, tipo assim, é aí que tá, nessas emoções rápidas que a gente tem, nessas reações rápidas, que são baseadas nos instintos, elas podem sair coisas muito ruins. E é por isso que é tão difícil ser uma pessoa leve, por conta dessas reações rápidas, entendeu? Mas você pode tentar ser uma pessoa leve, com muito esforço e dedicação. Demora anos e anos para você ser uma pessoa leve, mas você consegue sim, se você se esforçar, você vai conseguir. Mas o que eu te digo, a dica que eu te dou é ficar caladinho, ficar quieto, ficar no seu canto, e é de boa. Tá bom? Então, se vale a sua paz, não vale a pena. Tchau!